Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Gisele Oneda, responsável do estúdio Oneda Foto e Vídeo, e hoje vou conduzir o OnedaCast com um doutor, que ele é doutor, né? Professor, advogado e cliente do estúdio. Olha que honra! Hoje eu estou aqui com o doutor Suzuki. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Doutor, quem é doutor Suzuki? Bom, eu sou advogado e professor, meu nome é Celso Suzuki, sou formado pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, eu sou da turma de 1990 e desde 94 eu advogo, focado basicamente na área empresarial, onde o caminho que o advogado, recém-advogado vai trilhando é o que vai aparecendo para ele. E foram aparecendo este segmento de advocacia para empresas, onde eu me desenvolvi e trabalho até hoje. O que você se identificou no mundo corporativo? No mundo corporativo, a gente pode dizer que temos empresas pequenas, médias e grandes. Mas, ao longo do tempo, nós começamos a perceber as dores das empresas pequenas e médias, que, de uma forma geral, o empresário está focado no seu trabalho, na sua estrutura de fazer crescer o seu negócio, por óbvio, mas nem sempre dá a devida atenção para aspectos jurídicos, aspectos trabalhistas, aspectos contratuais do seu negócio, que faz parte dessa estrutura toda empresarial. E temos rigorosamente inúmeros problemas nas pequenas e nas médias empresas por falta de uma orientação jurídica adequada. Essa é uma situação, uma dor que a maioria das pequenas e médias empresas enfrenta, seja no começo ou ao longo da sua existência, né? O Celso, eu como pequena empresa, entendo que às vezes o contador acaba dando algumas orientações. Sim. E eu falo, não, o contador falou, está falado. Mas eu também sei que não é o correto, porque são áreas muito diferentes, muito distintas, né? Cada um com a sua técnica, cada um com a sua abordagem. O que dentro do ramo empresarial diferencia o contador de um advogado? Sim, vamos lá. Como a contabilidade ela é obrigatória, a contratação de escrituração contábil ela é obrigatória para todos os empresários, o contato maior, por óbvio, acaba sendo com o contador. E quando a empresa ela tem um problema jurídico, acaba sendo natural o questionamento ao contador. O contador tem as suas atividades de escrituração, de contabilidade, e tem as suas capacidades. Só que ele pode até orientar juridicamente, até pode, mas nós sabemos que orientação técnica ela precisa ser com um profissional especializado, com um profissional específico. Um contador pode até orientar rotinas trabalhistas, pode até orientar rotinas de RH, tal. Só que contratos e estruturas que são próprias do direito, aí o ideal é contratar um advogado, uma assessoria, para que faça as suas considerações. O que nós temos hoje de contratos mal redigidos, de contratos desequilibrados, em prejuízo do empresário, é uma coisa muito grande, é uma tônica. Todo empresário, se você conversar com qualquer um deles, em algum momento ele teve um contrato que foi desvantajoso para ele
exatamente por falta de uma orientação jurídica no momento da contratação. Dentro do ramo empresarial, da advocacia empresarial, é assim que fala? Advocacia Sim, empresarial? pode ser. A gente tem o contrato de empregado-empregador, contratos de prestação de serviço. Sim. O que mais? Eu tenho contratos de franquia, tenho contratos de representação comercial, tenho contratos de parceria comercial, eu tenho contratos de fornecimento, tanto a empresa comprando quanto a empresa fornecendo. O universo de uma empresa, ela tem rigorosamente uma quantidade grande de relações contratuais, seja as relações trabalhistas, as relações que ela tem com fornecedores, com prestadores de serviço, com compradores. Então, todos esses segmentos merecem uma contratação. E uma contratação que seja equilibrada, que não... porque o contrato desequilibrado, ele acaba muitas vezes também sendo questionado juridicamente, mas um contrato desequilibrado, ele tira das partes a possibilidade de você discutir de forma equilibrada. Olha, eu deixei de fazer isso, então eu tenho uma multa, enfim. Mas o universo empresarial, ele é repleto de contratos e muitas vezes, como eu disse no início, o empresário está focado no seu negócio, está focado em fazer crescer, dar certo o seu negócio e não dá muita atenção neste momento. Costuma dar atenção depois de um problema, via de regra. Aparece o problema, aí vamos no advogado, né? Vamos no advogado. Mas você sabe que o preventivo, ele é muito mais, vamos dizer assim, ele é mais barato do que o corretivo, viu? Em geral. A advocacia preventiva, não que o contrato esteja eternamente isento de qualquer questionamento, mas um contrato bem feito, um contrato equilibrado, os questionamentos podem até ocorrer, mas a possibilidade desta pessoa que está questionando indevidamente ter sucesso é muito pequena. Celso, e você é professor? Sou professor Há também. quanto tempo? Eu sou professor universitário há 27 anos. Universitário. E eu dei aulas em curso médio, em cursos técnicos, dei aula quando eu estava nas Forças Armadas também. Então, se eu somar tudo, está dando aí uns 42 anos de aula. Em Direito, em curso superior, exatamente 27 anos. E é gostoso, não é? Trabalhar com gente? Trabalhar não, né? Lecionar. A profissão de professor, ela tem inúmeras facetas. E, primeiro que ela te mantém absolutamente atualizado. Você tem que estar atualizado, porque os alunos são... Aluno de Direito é questionador por excelência, né? Segundo, cada sala de aula é um universo, é um laboratório de experiências muito diferentes, né? As trocas que você realiza numa sala de aula são sempre muito enriquecedoras. E eu digo que eu sou agraciado por poder exercer as duas funções que eu gosto, tanto o direito e lecionar. Eu sempre tive, desde o primeiro dia, desde a primeira aula de direito que eu tive, eu virei para a pessoa que estava do meu lado e disse o seguinte: eu não sei se eu vou ser advogado, mas uma coisa eu tenho certeza, eu vou ser professor de direito. E isso, eu acabei me tornando professor e estou professor, né, de direito. Quando você estava na faculdade, imagino que seja em todas as áreas, a gente experimenta várias áreas dentro daquele segmento, né, da formação. E imagino que você tenha feito estágio, né, em escritórios, e aí depois disso optou pelo empresarial.
Você chegou a fazer outros tipos de advocacia? Porque eu imagino que no começo a gente faz tudo, né? Sim. Na realidade, é mais ou menos assim as histórias dos advogados. Eu posso ter uma paixão por uma determinada área. Advogado tributarista, ou advogado trabalhista, ou advogado criminalista, não importa a área. Eu posso ter várias paixões por essas áreas. Só que o mercado de trabalho acaba te colocando as oportunidades. E você, tendo que seguir na carreira, tendo que trabalhar, tendo que pagar suas contas, você agarra aquilo que aparecer. No meu caso, até pela forma como eu entendo a advocacia e trato as pessoas, os meus clientes, isso aconteceu meio que naturalmente. Eu acabei indo para a área empresarial exatamente pela dificuldade que eu falei agora há pouco dos pequenos e médios empresários terem uma orientação jurídica constante, próxima e, de certa forma, personalíssima. Porque grandes escritórios, e eu não estou fazendo nenhuma crítica, os grandes escritórios têm ótimos profissionais, sim, claro, todos os grandes escritórios têm ótimos profissionais, porque eles selecionam bem também. Só que um escritório grande, muito grande, ele perde a personalidade em relação ao seu cliente. E aí nós temos, muitas vezes, você entra no escritório grande, faz um bom contrato de prestação de serviço, mas cada vez que você liga, você é atendido por uma pessoa diferente. Não que vai ser bom ou ruim isso, mas eu entendo a advocacia como algo personalíssimo. Então, o diferencial da minha advocacia é poder atender os meus clientes de forma personalizada. Conforme a gente vai crescendo, né, Celso? Na vida profissional, a gente não dá conta de fazer tudo sozinho. Né? Hoje você tem um espaço, você tem um escritório. Exato. E você trabalha com outros advogados dentro do seu escritório. Sim. E aí cada um é de uma área? Como que vocês dividem? Na realidade, hoje nós atendemos todas as áreas. O escritório, que eu comando, evidentemente, tem a vocação empresarial. Mas nós atendemos tudo que é focado na empresa. Tributário, trabalhista, questões de RH, contratos, até a parte criminal que envolve a empresa, porque a empresa tem problemas criminais. A gente não consegue imaginar num primeiro momento, uma empresa tem problemas criminais. Mas tem sim, tem muitos problemas criminais que o advogado que é focado na área empresarial tem que resolver. Né? Então, hoje, depois de tanto tempo na estrada, eu estou com um escritório que atende todas as áreas. Nós temos 7 advogados atualmente, né, que em cada área podem dar o suporte necessário ao que o cliente precisa. E para quem está começando agora, se você fosse dar uma dica... Uma dica? Para quem acabou de passar na primeira fase, sabe, da OAB? Sim. Gente, o Zé Henrique, meu marido maravilhoso, está ali atrás, na sala de podcast, está operando. Ele já era bacharel há alguns anos e ontem prestou a ordem e passou na primeira fase. Parabéns, amor. Parabéns. Não sei se ele vai atender, porque é difícil de me largar, né? Olha sim, aqui, que delícia. Trabalhar comigo, tranquilo, olha o olho dele treme. Mas o conhecimento nunca é demais, né? Mas você fez uma pergunta muito interessante, né? Quem está começando hoje? Aqui merece uma análise mais profunda. Hoje, nós temos um advento da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela está, guardadas as devidas proporções, tomando o espaço de estagiários e tomando o espaço de advogados júniores. Por quê? A inteligência artificial, se eu tenho um advogado que tem conhecimento da área que ele vai
trabalhar, a inteligência artificial vai resolver pelo menos 80% do problema dele. Ele só vai completar alguma coisa, vai revisar. Então, hoje, o mercado de trabalho, a pessoa que deseja entrar no mercado de trabalho, ela tem que se diferenciar por alguma coisa, ou por algum curso de especialização, dominar um assunto bem, dominar um assunto muito bem, e eu falo isso para todos os alunos. Conhecer uma língua abre portas de forma inimaginável. Conhecer uma língua faz com que você seja um profissional mais valorizado. Tá? Hoje nós vemos que o ensino de inglês ele é muito pulverizado, popularizado, mas a pessoa não sabe, às vezes está no currículo que sabe inglês, mas não sabe. Então, eu acho que esse é um diferencial. Aqui eu queria fazer uma consideração também. Até os anos 70, nós tínhamos advogados generalistas, clínicos gerais. E era assim que a advocacia andava. A partir dos anos 70, 80, 90 e comecinho dos anos 2000 até 2010, era valorizado quem? O advogado especialista na área X. Muito bem, só que hoje o mercado quer um advogado especialista na área X, Y e Z. E se puder, T também. Ou seja, hoje o mercado está exigindo especialistas em mais áreas. Não só uma área, porque as demandas, elas, de uma forma geral, elas se ampliaram significativamente. E por que isso? Porque a sociedade brasileira é uma sociedade doente no aspecto jurídico. Para nós fazermos valer direito, muitas vezes eu tenho que me recorrer a um advogado. Quem de nós já não ficou horas tentando resolver problemas com uma empresa de telefonia e não resolveu, e tem que entrar com uma ação para poder resolver? E tantos milhares de prestadores de serviço, às vezes até o Estado mesmo, o Estado nas suas administrações, Estado municipal, estadual e federal, quantas vezes ela deixa de observar direitos nossos que só um advogado vai poder fazer valer. Então, isso, hoje a recomendação é que seja bom numa área ou mais áreas possíveis, e é preferencial que a pessoa tenha o conhecimento de uma língua. Abre portas inimagináveis. Você fala japonês? Eu não. Mandarim? Essas coisas? Também não. Eu estou dizendo isso porque eu me viro muito mal em inglês, conheço um pouco de francês, mas eu dou como exemplo a minha filha, que ela estudou aqui e depois foi fazer mestrado na Itália, e quando ela decidiu voltar ao Brasil, a área dela era design de moda, daí ela fez história da arte, e quando ela voltou ao Brasil, ela mandou currículos, né? E o diferencial de currículos para ela ser contratada foi porque ela falava 4 línguas. Isso foi o diferencial dela. E hoje ela obtém sucesso porque onde ela trabalha, ela tem contatos com pessoas do mundo todo e precisa falar. Sair do inglês para o francês, para o italiano, voltar para o inglês e, enfim, ter essas conexões internacionais. E falar uma língua é absolutamente fundamental hoje. Se falar o português correto já é um grande avanço. Se falar o português correto já é um grande avanço, mas, como eu digo, né, para exercer a advocacia eu não preciso falar língua nenhuma, né? Então só o português já é o suficiente. Mas eu digo que profissionais que falam uma língua
Primeiro, que o salário deles já é diferenciado. Segundo, que eles podem, de alguma forma, galgar oportunidades. Eu vou dar um exemplo. Se eu tenho um advogado que fala pelo menos inglês, e eu vou atender um cliente estrangeiro e eu não falo inglês, eu vou botar essa pessoa para falar, vou botar essa pessoa. Ela vai abrir conexões. E eu digo uma coisa importante. Você que está me escutando aí, preste atenção nisso. O direito é 10%. 90% são relacionamentos. Fica a dica. Não só para o direito, acho que para todas as áreas. Você vê, Celso foi cliente do estúdio, a gente fez um evento para ele, e eu sempre brinco, né, Celso, que os clientes, eles vêm no estúdio e são cíclicos, né? Eles vêm por uma festa, daqui a pouco tá vindo no podcast, aí daqui a pouco vai fazer um ensaio, me indica para uma amiga, aí daqui a pouco eu fiz um evento que eu coloquei, aí, Gi, você fez um evento da minha vizinha, então assim, é cíclico, o cliente ele é cíclico. Exato. E eu acho que também a tua veiculação de trabalho é uma veiculação mais do que atual. Foto e vídeo é uma coisa que não sai de moda. As pessoas até me perguntam, Gi, mas agora com os celulares vai ficar para trás foto e vídeo? Eu falo não. Porque a pessoa só me contrata para um evento especial. Para o dia a dia, vai usar o celular, né? Vai fazer material caseiro, mas não deixa de fazer. Sim. Agora, para um evento especial... Sim, e é o que você faz e faz muito bem. Eu fui cliente e eu sei quanto que a qualidade do trabalho, da eficácia, né? A minha equipe, eu já tenho equipe, a minha equipe é maravilhosa. Sua equipe, né? Exatamente. Eu fui muito bem atendido também na ocasião. Celso, teve alguma história assim que você achou que não ia dar conta e que você falou, poxa, esse cliente talvez não seja para mim? Olha, em alguns momentos na advocacia, você se depara com situações difíceis. No início dos anos 2000, eu tive 2 clientes que tiveram o negócio deles sofreu uma ação civil pública. E a ação civil pública é uma ação movida pelo Ministério Público e que as atividades deles iam deixar de existir a partir dali. E talvez tenha sido um dos maiores desafios que nós fizemos, foi conseguir um acordo nessa ação civil pública, onde o empresário conseguiu transferir a sua atividade e ainda continuou trabalhando, porque naquele momento a tendência naquele momento era ele perder tudo que ele tinha construído nos últimos 10 anos. Então foi que assim, eu lembro que foi talvez um momento mais tenso profissionalmente, não por não saber o que fazer, é porque era difícil encontrar um acordo. E foi feito um acordo e o meu cliente saiu, vamos dizer assim, entre aspas, razoavelmente bem de uma situação que era muito estressante. E a advocacia, ela tem um lado legal, que não tem mesmice. Todo dia tem uma atividade nova, um assunto novo, uma ação nova, e isso daí muda bastante, porque a advocacia acaba sendo dinâmica sempre, porque primeiro que as demandas, elas se multiplicam, elas acabam tendo inúmeras estruturas que você tem que estudar para defender ou estudar para fazer uma ação em favor do seu cliente. Voltando naquilo que eu disse, a nossa sociedade é doente e a maioria dos direitos que a pessoa tem não são observados. E aí eu tenho que ingressar com uma ação para poder fazer valer os meus direitos. Celso, a gente teve um episódio em 2019, 2020, que foi a Covid.
2021, tá? Né? 2021. E aí, eu imagino que dentro do direito, algumas cláusulas entraram em contratos, né? Porque a gente teve uma pandemia que mudou totalmente o mundo, Sim. né? De todas as formas. Hoje, o que mudou dentro de um contrato empresarial depois da Covid? Olha, a Covid-19 ela foi um evento mundial que, de certa forma, eu esperava que mudasse mais os comportamentos pós-Covid das pessoas, da sociedade. Mas todo mundo estava querendo voltar a fazer as mesmas coisas que fazia antes da pandemia. No ramo do direito, nós temos algumas inovações que muitos não, a maioria dos eventos dentro do direito societário que eram presenciais passaram a poder ser também online, ou seja, eu podia fazer uma deliberação de uma assembleia online. Aliás, posso ainda, né? É até previsão do artigo 1080-A do Código Civil, que permite que eu faça reuniões, assembleias, deliberações online, coisa que antes não se permitia. As ferramentas já estavam disponíveis, nós que não utilizávamos. Né? Acelerou também um outro serviço que é disponibilizado hoje, das assinaturas online, ou seja, a pessoa não precisava levar o contrato físico para outra para assinar. Hoje não, eu já tenho isso desde 2001, a possibilidade de assinar eletronicamente, mas com o evento da pandemia isso se tornou mais comum, mais usual. A maioria dos contratos já tem essa previsão de você poder assiná-los eletronicamente. E no mundo jurídico, como um todo, a pandemia, rigorosamente, ela mudou um pouco das relações que estruturalmente nós pensávamos ser fixas e acabaram sendo modificadas ao longo do tempo. Talvez a imutabilidade das coisas foi rigorosamente afastada, né, dessa vez. Celso, estou gostando muito de conversar com você. Sabe por quê? Você não fala juridiquês, você está falando de um jeito que eu consigo entender. Esse monte de advogado que fala tudo difícil, gente, eu sou gente normal. Para falar difícil, eu ponho nas petições. Aqui eu tenho que conversar de uma forma que você possa entender. E aí eu acho muito legal para o cliente que está nos ouvindo, Sim. que está nos vendo. Porque a hora que você vai explicar, você vai falar como gente normal, gente comum, como eu. Sim. Eu, José Leoneda, não sou nada de direito. Aliás, sou uma pessoa que eu tenho um senso de justiça altíssimo. Isso é uma competência pessoal. Sim. Mas o juridiquês, ele às vezes atrapalha pra gente, né? Que vai ler um negócio, não é negócio, gente, como que chama? Uma petição. Um contrato, sim. vai ler um contrato e tem lá um monte de palavras difíceis. Uhum. Mas eu acho que é aí que é o diferencial do advogado. Eu vou falar para você, Gisele, nós temos aqui uma cláusula resolutiva. Você vai falar assim, ai caramba, o que é isso? Ou seja, se acontecer determinado evento, o contrato vai se resolver, vai terminar. Né? Olha, eu tenho uma cláusula de aviso prévio. Aviso prévio é algo que nós conhecemos mais, mas muitas vezes nós não sabemos a dinâmica do aviso prévio, quando eu tenho que fazer isso, quando e como eu tenho que promover esse aviso prévio. Outras situações de contratos que nós temos que são muitas vezes difíceis de entender, termos jurídicos que o advogado tem que traduzir para o cliente nessa hora. Olha, nós temos um contrato que tem essa palavra, isso quer dizer isso. Para que o cliente se sinta, primeiro, confortável em assinar. Segundo, assistido. Uma das coisas que eu acho que
O cliente precisa se sentir assistido. Quando ele faz uma contratação de um advogado, ele precisa se sentir assistido, se sentir amparado juridicamente. Porque muitas vezes eu posso contratar um advogado, isso eu já senti inúmeros clientes que foram procurar ao longo desses anos todos. Eu tinha um advogado, mas eu não sentia que ele estava me dando respostas adequadas. Uma coisa é resposta adequada, uma coisa é a resposta que você quer ouvir. São coisas diferentes. Resposta que você quer ouvir é uma coisa. Resposta adequada, suporte adequado é diferente. Porque muitas vezes nós notamos ao longo do tempo que os advogados não dão a atenção que a pessoa precisa ter naquele momento, para a dor daquela pessoa. Porque às vezes o fato do cliente ligar para o advogado e querer saber uma coisa que já foi explicada e o advogado ter que explicar de novo, isso demonstra que a pessoa ou não entendeu ou ela precisa ser amparada no aspecto psicológico. Eu digo também que a advocacia tem muito de psicologia, sabe? Onde você, de certa forma, precisa entender a dor do outro. É cuidar de gente, né? É cuidar de pessoas. Tudo que é ligado a humanas tem que cuidar de gente, né? Eu falo que eu sou muito privilegiada, porque eu sou psicóloga de formação e trabalho só com gente, né? O meu foco são pessoas. E eu acabo, muitas vezes, acolhendo os clientes, batendo um papo, conversando e tal, e acho que é um grande diferencial nosso. Eu acho que tem um lado, assim, de universal, né? Que só nos procura quem precisa de nos procurar e que precisa do nosso acolhimento. É isso. É isso. É isso, é isso. Celso, você tem aí longos anos, né, profissionais de sucesso. Qual foi a sua maior dificuldade? Maior dificuldade? Olha, dificuldades nós temos todos os dias, né? Mas muitas vezes, talvez a maior dificuldade de quem começa na profissão é ter clientes. Essa é a maior dificuldade. A segunda maior dificuldade, manter os clientes. Porque os clientes são cíclicos, né? De uma forma geral, eles são cíclicos. Às vezes você fica 1 ano, 2, 10, 20, como eu tenho um cliente de 20 anos, pessoa jurídica, que é absolutamente raro no mercado, você ficar tanto tempo prestando serviço para uma mesma pessoa jurídica. Mas, no começo da carreira, eu sentia dificuldade de informações. Porque nós não podemos olhar para o dia de hoje, onde eu abro qualquer internet e dou uma pesquisa, seja no Google ou em qualquer IA, e eu tenho a informação. Isso não existia nos anos 90. Eu tinha que buscar uma informação, seja na OAB, na ASP, ou nas suas bibliotecas, para poder fazer uma boa defesa. Hoje, a disponibilidade de informações faz com que você ganhe muito tempo nisso. Então, se eu pudesse relacionar 3 dificuldades, a primeira, obter clientes, a segunda, mantê-los. E no começo da carreira, até o começo dos anos 2000, a dificuldade de você encontrar material para que pudesse te dar suporte, principalmente em jurisprudência, nas suas atividades, nas suas petições, defesas e tal. Agora a gente está numa nova era, né, Celso? Sim. A era digital, onde as pessoas estão aparecendo mais, as pessoas estão falando dos seus negócios. E aí é onde nós entramos. Sim. Né? Porque hoje você tem lá X clientes desde 1990? Desde 90 não foi formada, eu comecei a advogar em 94. Desde 94. Os seus clientes vinham sempre de indicação. Né? Um indica o outro, que indica o outro, que retorna, que indica mais um, que retorna, que indica mais 3. Hoje,
a internet facilita muito aumentar a autoridade do profissional. Sim. Então, nem sempre aquele que mais aparece é o melhor profissional. Exatamente. Só que quem não aparece, as pessoas também não conhecem. Não conhece, exatamente. E aí eu acho que essa oportunidade da gente criar conteúdo para as redes sociais aumenta a autoridade. Profissionalismo é individual, profissional, de cada um, mas assim, a forma como as pessoas se posicionam nas redes sociais faz com que elas sejam reconhecidas Profissional. e tragam novos clientes, não só na nossa rede de contato. Sim, sim. Porque se dependemos só da rede de contatos, nós temos uma estrutura limitada, né? Até porque não dá para eu ter 50 mil pessoas na minha rede de contato, né? Então, eu entendo que sim, a mudança que as redes sociais proporcionam aos profissionais de qualquer área. Hoje, tudo que você quer adquirir, ou seja, de produtos ou serviços, você consegue identificar nas redes sociais. E nem tudo bom, evidentemente, mas aí você tem eu poderia dizer que é uma janela para o mundo, né? É isso. Tá? Você pode estar aqui, comprar um negócio na Austrália e daqui 3 dias o frete chegar na sua casa. Isso daí é uma mudança absolutamente... Eu posso estar escutando uma pessoa falando lá do Zimbábue. O cara está fazendo uma transmissão ao vivo do Zimbábue, eu estou vendo aqui. Esse é o grande diferencial dessa nossa nova era. E é um prazer estar fazendo parte dessa sua nova projeção, né? Sim. É um prazer realmente, prazer é meu. Celso. E como eu sei que nada acontece por acaso, né? Então eu estou aqui por N motivos também, né? Ah, que delícia. Celso, eu queria que você falasse onde as pessoas te encontram, onde elas te acham. Seu escritório fica em São Bernardo, né? Sim, nós estamos localizados no escritório físico, na Rua Baffin, 293, sala 21. É no Jardim do Mar, ao lado do Santander, da Lucas Nogueira Garcia. Nós temos o nosso site, murisuzuki.com.br, que lá, eventualmente, alguém precisando de alguma informação, temos o e-mail de contato. E assim que nós recebemos, a nossa equipe de triagem faz a triagem e devolve eventual situação. E para marcar consultas também é possível por lá. Tá bom. Celso, eu tenho mais uma pergunta. Claro, quantas você desejar. Você está localizado em São Bernardo, mas você atende outros estados também? Sim, na realidade a advocacia ela acaba hoje ganhando um foco muito grande, né? Com a disponibilidade dos processos serem digitais, por exemplo, eu tenho uma ação em Manaus, outra em Porto Velho, eu não preciso me deslocar para lá para fazer as ações, só se tiver audiência, daí eu tenho que ir ou nomear alguém para fazer a audiência. Isso tem permitido que as pessoas, os escritórios de advocacia, atendam gente no país todo. E nós atendemos no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro. Temos clientes em todos os lugares do Brasil. Inclusive fora, eu tenho clientes que moram na Inglaterra, outros que moram nos Estados Unidos, que a gente presta assessoria quando precisam ter essa estrutura. Clientes no México também, que quando precisam dos serviços nossos no Brasil, nós atendemos. Então, o mundo ficou pequeno depois do evento da internet, né? No final das contas, eu não sei quem escreveu isso, mas ele fala que existem 3 grandes eventos: o domínio do fogo, o domínio da bomba atômica dos átomos e o domínio da internet. Aí são 3 diferenciais da humanidade, né? É isso. Celso, muito obrigada. Doutor Suzuki. Passou rápido. Não posso falar nenhuma besteira aqui, hoje eu estou com o doutor aqui. Doutor Suzuki, doutor Celso. Querido, seja muito bem-vindo. Foi um prazer. O prazer foi todo meu.
Foi um privilégio ter você no nosso OnedaCast. Sim. E que seja o primeiro de muitos. Sim, vamos ver as possibilidades, o que as pessoas precisam eventualmente, e voltamos para falar de assuntos pontuais. Obrigada, Celso. Eu que agradeço. Gente, muito obrigada. Foi um prazer falar com o Dr. Suzuki e até a próxima. Um beijo.